Glória a Deus, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor que está em Ezequiel 47. Diz assim: Depois me fez voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas vinham debaixo, do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que dá para o oriente, e corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ele me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de árvore, de um e de outro lado. Ele me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entra no mar. Quando entra no mar, as águas se tornam saudáveis. Enxames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Haverá grande número de peixes, porque estas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada. De modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Contudo, os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, à sua margem, de um lado para o outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e as suas folhas de remédio. Amém? Glória a Deus. É um texto meio extenso, mas é um texto assim muito maravilhoso. E eu quero fazer uma pergunta, né? E eu pergunto para mim também, né? Qual, né, o nosso nível de intimidade com Deus? Qual está sendo o nosso nível, né, de intimidade com Deus nesse momento? Como será que está o nível, o meu e o seu, né, de 0 a 10? O nosso relacionamento com Deus
como que está? Será que esse ano de 2026 nós vamos continuar só na beira? Só molhando os pezinhos? Né? Ou será que a gente vai ousar, né, aí mais adiante, molhar os joelhos, né? Molhar a cintura, os lombos. E será que a gente vai ousar nesse ano de 2026 a mergulhar profundamente na presença de Deus? A palavra do Senhor fala aqui que Ezequiel teve uma visão ali, né, na restauração do templo, na restauração do povo de Israel, quando ali Deus, né, depois de tudo restaurado, Deus resolveu trazer a glória de volta, e ali ele estava tendo uma visão ampla do templo, e Deus estava mostrando para ele tudo como seria ali, naquele lugar. Estava mostrando as salas, mostrando norte, sul, leste, oeste, todas as regiões, né, como seria. E aí o anjo do Senhor levou ele em visão, ali, né, no lugar da casa de Deus, e mostrou a ele que saía um rio. Saía um rio, da onde? Do altar de Deus. E a palavra do Senhor fala assim, que esse rio, ele começou pequenininho, mas à medida que o anjo falou para Ezequiel progredir, andar, o rio ia crescendo. E aí a palavra do Senhor diz que a primeiro o rio era pequeno, que molhava só as pontas dos pezinhos. Você já viu uma pessoa, quando ela vai na piscina, e ela fala, não quero entrar na água não. Aí ela senta na beira e fica só molhando o pé dentro da piscina, né? Isso aí simboliza a nossa salvação. O dia que nós se converteu, nós estávamos assim, molhando o nosso pezinho. Só que, muitas vezes, nós passamos anos e anos e anos e anos na casa de Deus e continuamos molhando, não progredimos, não crescemos. Temos medo de ir além, de se aprofundar no relacionamento com Deus, de Deus exigir mais de nós. Nós ficamos com medo porque eu entrar mais na presença e Deus começar a exigir mais de mim, de eu ter que renunciar a algumas coisas da minha vida. Então, eu fico só molhando o pezinho. Tá bom, já estou salvo mesmo, né? O Senhor me deu a salvação, para que eu quero adquirir mais coisas, né? Então a gente fica lá molhando o pé, com medo de Deus falar assim, ó, você tem que tomar uma direção aí na sua vida. Eu tenho algo para te dar, mas você vai precisar entrar mais fundo. Talvez aqui hoje, né, tem pessoas que estão molhando só o pezinho, irmão. Só molhando o pezinho. 5, 10, 15, 20 anos. Nunca leu a Bíblia inteira. Lê a Bíblia só na igreja. Quando chega em casa, não lê Bíblia. Ora só quando está na igreja. Quando está em casa, não ora. Jejua só quando alguém está morrendo. Quando a corda está no pescoço. Aí ele lembra que Deus... Então a gente tem que ver que nível de relacionamento, irmão, que eu estou com Deus. Aqui em Ezequiel, né, a palavra do Senhor está dizendo para nós que existe vários níveis. E nós temos que desejar o nível mais profundo. Sabe por quê?
Porque o Senhor Jesus diz assim, ó, aquele que tem sede, vem a mim e beba da água da fonte da vida. Então, o rio está emanando do altar. O rio não vem de fora, o rio não vem do deserto, o rio não vem de esforços humanos, o rio não vem de nenhum desses lugares. O rio vem do altar de Deus. Então a nossa vida só tem progresso diante da presença de Deus, porque é na presença de Deus que o rio emana, e ele pode transformar toda a nossa vida. Então, aqui fala de um relacionamento muito profundo com Deus. E às vezes tem alguém também que há anos na presença de Deus só está senta na beira da piscina e também só fica molhando. Aí fala, vem nadar. E a piscina, às vezes, ele é muito alto, fica na cintura dele, entra e vai andando dentro. Já viu gente que fica andando? Eu sou uma, irmão, eu tenho medo de me afogar. Eu entro na piscina e fico andando, segurando nas bordas. Sabe? Fala assim para o teu irmão, assim, ó, fala assim, ó, só se tem revelação de Deus, fala. Quando o seu relacionamento vai mais fundo. Só ouve a voz de Deus quando o relacionamento vai mais. Só tem visões de Deus quando o relacionamento vai mais. No raso, irmão, nós não conseguimos viver essas experiências tão extraordinárias que Deus tem para nós. Sabe, porque às vezes tem pessoas que falam assim, eu nunca tive umas experiências igual fulano conta, igual fulano teve, igual ciclano teve. Mas tem medo de ir mais fundo. Tem medo de se jogar nos braços de Deus e confiar totalmente em Deus e ser guiado pelo Espírito Santo. Então ele nunca vai ter umas experiências extraordinárias. Talvez ele fique até na vontade, mas ele não tem coragem de ir mais fundo. Então fala para o teu irmão do lado aí, ó, qual o nível do seu relacionamento com Deus? Você realmente conhece a Deus? E você realmente conhece quem você é em Deus? Quando Ezequiel foi passar no rio, ele molhou só os pés. E depois estava no tornozelo as águas. E a palavra de Deus diz assim, que a água foi e chegou à cintura. E chegou nos lombos. E aí a água era tão profunda que ele não conseguia atravessar andando. Ele teve que mergulhar. Há um rio neste lugar, irmão. E este rio, na palavra do Senhor, emana do trono de Deus. E se você mergulhar neste rio, você terá experiências que você nunca teve na sua vida. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente chega na igreja e fica anos no mesmo lugar. Anos. No mesmo lugar espiritual em que nós chegamos. Não há um progresso. Então, aqui foi pregado, o pastor William pregou, sobre o Salmo 23. Sobre intimidade com Deus. Eu fico pensando assim, às vezes, até que ponto que nós conhecemos Deus. E sabemos quem Ele é. Sabe por quê, irmão? Porque Deus quer que você o conheça profundamente. Profundamente. E o meio de nós conhecermos a Deus, é estar na sua presença. Eu fico pensando assim, como que nós vamos conhecer a Deus se a gente não lê Bíblia? Como? E como que nós vamos se conhecer se nós não ler Bíblia?
Eu tenho que conhecer Deus, saber quem Ele é, e tenho que me conhecer e saber quem eu sou. E isso só acontece quando nós se aprofundamos num relacionamento profundo com Deus e começamos a ler a Bíblia. Um dia uma pessoa falou para mim assim, eu falei assim, vamos ler tal livro. Ela falou assim, mas aonde que a gente compra? Quantos anos você está na igreja, minha querida? 20 anos. Aonde que a gente compra esse livro, pastora? Eu falei, não, a gente não compra, você já tem ele na sua mão, você já comprou, 20 anos que você comprou ele. E a gente ia estudar o livro de Ruth. Fala para o teu irmão aí, fala assim, ó, isso é sério, fala. Fala assim, isso é muito sério, fala. Esse relacionamento com Deus aí tá de 0 a 10, ele tá no número? Aonde que eu compro o livro de Ruth, irmã? Está na Bíblia. Quando nós estudamos a palavra de Deus, por que que Deus disse para Josué, não se aparte do livro dessa, antes medita nele dia e noite. Aí, eu não tenho um relacionamento profundo com Deus, porque relacionamento profundo com Deus, irmão, muda o meu caráter. Um relacionamento profundo com Deus, ele transforma a minha vida. Um relacionamento profundo com Deus faz com que eu perscruto as profundezas de Deus e conheço, né, o que Deus tem para fazer na minha vida. Nesse relacionamento profundo com Deus, eu me conheço, eu sei quem eu sou, uma pessoa dependente de Deus e que se não fosse a graça, não merecia nada, mas a graça de Deus sobre a minha vida me justifica diante dele. Então eu me conheço, que eu sou um ser humano fraco e dependente de Deus, porque se não for por Deus, nem aqui eu estaria. Então esse relacionamento profundo, o que Deus quer? Deus quer que você mergulhe nessas águas sem medo, irmão. Sem medo, sabe por quê? Porque Deus quer segredar algumas coisas que você ainda não conhece. Deus quer dar uma direção para você, que talvez você esteja buscando, e nesse raso aí você não vai conseguir. Só vem para o culto, canta e vai embora. Eu gosto muito da Cristiane, porque na hora do louvor, ela quer mergulhar mesmo, ela grita, ela roda, ela mergulha. E aí ela chama a atenção de todo mundo, porque ninguém quer mergulhar, o outro mergulha, os outros ficam de zoião em cima dela. E deixa o rio passar. E deixa o rio passar. Você já perdeu tempo demais, irmão, no raso. Você já perdeu tempo demais de viver experiências profundas com Deus. Você já perdeu tempo demais. O rio está emanando do trono da graça de Deus. Faz que nem aquela mulher samaritana de João capítulo 4. Ela bebeu da água. E sabe o que ela fez? Ela largou o cântaro e foi para a cidade e ganhou a multidão que tinha lá para Jesus. Porque essa água da vida, da renovo, da cura, da salvação e perdão. Chega de viver no raso. Deus quer que você tenha experiências profundas. Relacione com Deus, converse com Deus através da palavra, através da oração.
estou dizendo que você vai ter que ficar dentro de um quarto recluso 24 horas por dia para você mergulhar nesse rio. Você pode mergulhar nesse rio aonde você quiser, a hora que você quiser, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares. E o rio dele traz vida. A palavra do Senhor diz assim, que aonde aquele rio entrava, tudo mar morto, símbolo de esterilidade. Mas quando essas águas, Ezequiel, o anjo mostrando ali para Ezequiel na visão, quando essas águas caíam naquele rio, o rio sarava e começava a produzir. Relacionamento profundo faz isso com a gente, irmão. Sara a gente começa a produzir. Sara a gente e a gente começa a produzir. Sara a gente e a gente começa a produzir. Relacionamento profundo com Deus arranca de nós todas as mazelas ruins. Tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que não produz, tudo aquilo que é esterilidade, que não serve para ninguém. Quando o relacionamento profundo com Deus faz parte da minha vida e da sua vida, nós começamos a produzir na vida do nosso próximo. Nós produzimos na célula, nós produzimos na igreja, nós produzimos no nosso ministério. Quando esse relacionamento profundo acontece através de mim para com Deus, esse rio nos transforma pela graça do Senhor. Olha para a sua vida hoje. Deus está aqui nesta manhã. E esse rio está correndo, irmão. E Deus quer que você mergulhe nele. Não só aqui na igreja. Às vezes o louvor tá ali tocando, o pessoal cantando, mas a igreja não devolve. Vem, mas a igreja... Como que nós vamos ter experiências profundas? Como que nós vamos mergulhar, como diz ali em Ezequiel? Como? A palavra do Senhor diz ali que o rio, né, ele corria, e à beira do rio nascia toda sorte de árvore. Os seus frutos serviam para alimento, e as suas folhas para a cura. Sabia que o louvor traz cura na igreja? Sabia que através da música acontece cura na igreja? Eu já vi gente testemunhar para mim que já foi curada de câncer na hora do louvor. Ela tinha uma consulta, irmão, e depois do culto, ela foi no médico, e quando fizeram o raio-x nela, não tinha mais tumor. Sabe por quê? Porque na hora do louvor e da adoração, ela não ficou sentada, ela não ficou com o braço cruzado, ela não ficou, né, perdendo tempo com ninguém, não. Ela viu o rio de Deus passando, emanando do trono. O que ela fez? Eu vou mergulhar nesse rio. E ela mergulhou. Então, o que nós temos que fazer, irmão? Nós temos que mergulhar nessas águas. Mergulhe nas águas, que o Senhor vai curar o seu emocional, teu corpo físico. Vai curar a sua vida familiar. Vai restaurar tudo que tem ao teu redor. Nós, como igreja, precisamos ter um relacionamento profundo com Deus, irmão. Que quando nós ouvir as vozes, nós saber de quem que é. Sabe por quê? Porque o outro também fala no nosso ouvido. Sabia disso? Ele fala 24 horas aqui no nosso ouvido também. E quem não tem e só fica lá molhando os pezinhos na beira do rio com medo de entrar, ele não vai reconhecer a voz estranha que está falando com ele.
E nem vai reconhecer a voz divina que está falando. E aí nós corremos o risco de ouvir a voz errada. Então vai mais fundo. Tem jovem na igreja, irmão, que faz não sei quantos anos que está na igreja e nunca leu a Bíblia. É misericórdia mesmo, irmão, misericórdia de nós. Hoje nunca teve tantos crentes fracos como tem agora. Jovens que não lê Bíblia, que não oram, que não faz um jejum sequer. E que Deus tenha misericórdia de mim e misericórdia de você. Que nós possamos entrar nesse relacionamento profundo, irmão, com Deus. Mergulhar nessas águas a ponto de o Senhor revelar tudo que Ele ainda tem para fazer na minha e na sua vida. Sabe, quando Ezequiel começou a falar ali, né? Quando o anjo começou a falar com Ezequiel, e Ezequiel começou a andar, e ele viu que não dava mais para andar ali, e era só nadar. Quem está disposto a nadar aqui, irmão? Quem está disposto a confiar totalmente em Deus nesta manhã? Quando nós confiamos totalmente em Deus, nós mergulhamos, não pensamos em mais nada, irmão, só mergulhamos. Só mergulhamos e deixamos Deus fazer. Amém? Aleluia. Então, isso nos ensina que toda vida espiritual verdadeira começa na presença de Deus. Se queremos ver mudança em nós e ao nosso redor, precisamos permanecer perto da fonte. Como que nós vamos ficar longe da fonte? Se a fonte é Cristo. Né? Então, toda vez que eu tenho um relacionamento profundo com Deus, eu tenho a direção que eu preciso. Eu tenho a revelação que eu preciso. Eu não estou falando aqui, irmão, que você vai de ver anjo e um monte de coisa, não. Não é isso, não. Relacionamento profundo com Deus é nós que decidimos ter. Sem interesse em ministério, em posição, em nada. É nós que decidimos querer ter esse relacionamento profundo com Deus. Eu olho dentro da Bíblia e vejo homens que tiveram esse relacionamento profundo com Deus. No Antigo Testamento, Moisés. Se você for ler lá, em Êxodo 33, 11, fala lá que Deus falava com ele. Deus pode falar comigo e falar com você assim também, irmão? De você ouvir a voz de Deus? A gente ouve os profetas falar com a gente, não é? Mas você já imaginou se você mergulhar e ouvir o próprio Deus falando com você ali, ó, cara a cara? Então, Deus falava com ele face. O cara tinha um relacionamento tão profundo com Deus, que lá no 33, 17, ele falou assim, Deus queria que o povo saísse do lugar, e aí ele falou assim, se o Senhor não for com a gente, nós não saímos daqui não. Eu não vou sair daqui. Deus queria mandar um anjo, falou, não, com o anjo eu não vou. Mas se o Senhor não for, eu não me arredo o pé daqui. Olha que nível de intimidade, irmão, que nível. E aí Deus fala assim para ele assim, olha, sabe, eu te conheço. Eu te conheço, por isso eu vou com você, porque você foi aprovado. Já imaginou Deus falar isso com você? Eu vou, eu conheço você. Aí
A gente não tem um relacionamento profundo com Deus, a gente não ora, a gente não lê Bíblia, a gente não jejua, daí a gente vai lá, daí Deus fala, quem é você? Você é meu filho? Faz tempo que eu não te vejo. Por onde você tem andado? Lembra das 10 virgens? Elas estavam na presença, elas não negaram o noivo, elas tinham a lâmpada, elas tinham tudo, mas não se prepararam. Elas não tinham um relacionamento profundo com Deus. E aí, quando chegou na hora lá de entrar na porta, o que Deus falou para elas? Eu não te conheço. Você pode colocar Êxodo 33, 15 aí para nós? Aleluia, quero ler com você isso aqui. Prometo que logo termina, irmão. Então lhe disse, se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Próximo. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo, acaso não é por andares tu conosco, de modo que sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? 17. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isso que tens dito, porquanto achasse graças aos meus olhos e te conheço por... Isso é relacionamento profundo com Deus, irmão. Isso é relacionamento profundo com Deus. Eu vou fazer isso por você, Moisés. Porque eu te conheço pelo... Em outras traduções diz, eu vou fazer isso para você, Moisés, porque eu te conheço e você foi aprovado na minha presença. Isso, irmão, é ter relacionamento profundo com Deus. Você já imaginou você chegar lá diante de Deus e Deus falar para você assim, ó, eu vou fazer isso para você, porque eu te conheço. Porque todos os dias você entra aqui na minha presença, você mergulha nesse rio. Eu sei quem é você e por isso eu vou fazer isso que você está pedindo para mim. Te conheço pelo nome. Isso é relacionamento profundo com Deus, irmão. A gente vive dias após dia, cultos e cultos, células e células, trabalhos e trabalhos, tantos afazeres no dia, tantos afazeres, e Deus está lá, e Deus quer falar algo com a gente, e Deus quer mostrar algo para a gente, e Deus quer dar uma direção para a gente, e Deus quer fazer algo para a gente, e Deus quer fazer, e aí a gente vai lá com aquela oração sem sal, Deus abençoa a minha vida, a minha casa e minha família, amém. Pega a bolsa e some. Aí quer ver hoje na igreja. Só se for hoje da Shopee ou da Shein. Não tem como. Aí quer ter revelação de Deus. Não tem jeito. Aí quer ouvir a voz de Deus. Tem como? Não tem, não. Vai dormir? Vou ler a Bíblia amanhã cedo. Agora estou com muito sono. Moia só o pezinho. Aí vai dormir. Deus abençoe meu sono. Me guarde, me proteja. Fala, irmão. 1, 2, 3. Mais outro. 1, 2, 3. E vocês não estão bons para coral, não. Tem que falar assim, amém. Vai lá. 1, 2, 3. Eu gosto de brincar com a igreja. Vai. 1, 2, 3. Amém. Não, Brizola, não é amém. É amém. Você tem que aprender, irmão. Deus abençoe meu dia, abençoe o meu trabalho, abençoe Eita, esse ficou bonito, aplaude você aí, ó. Eita, glória de Deus.
Então o livro de Ezequiel está chamando a igreja para um relacionamento mais, para sair dessa vida de esterilidade. Ele está chamando nós a mergulho, para que nós venhamos a viver aquilo que Deus tem para nós, de uma maneira, irmão, extraordinária, poderosa. De uma forma assim que eu venha me encher. E que a pessoa que estiver perto de mim sinta a presença que vem de mim. Mergulhe nessas águas. Também quero falar aqui para você de um homem que tinha um relacionamento profundo com Deus, que ele foi tomado por Deus ainda quando estava vivo. Quem sabe quem é, irmão? Quem? Quem que viveu 300 anos com um relacionamento tão profundo com Deus? Ele andou 300 anos com Deus. Enoque, palma para o mestre, irmão. É. 1, 2, 3. Amém. Irmãos, Enoque viveu 300, está lá em Gênesis 5, 21 a 24. Quero ler com você. Este homem viveu 300 anos. Já imaginou o que é 300 anos? 300 anos. A gente está na caminhada com Jesus, tem um relacionamento raso. E aí acontecem umas coisas. Não vou mais na igreja, não. Aí fulano não lembra da gente, umas coisas que acontecem na igreja. Não lembraram de mim, não vou na igreja, não. Isso aí, irmão, é um relacionamento superficial que tem com Deus. E aí ele não consegue ter comunhão com ele não consegue entender e ele não consegue entender que ele também não é melhor. Eu não sou melhor do que a Marjorie, e a Marjorie não é melhor do que eu. No relacionamento profundo com Deus, eu entendo que eu preciso de Deus, que a Marjorie precisa de Deus, eu cometo erro e a Marjorie também comete erros. Num relacionamento profundo, eu passo a compreender que eu posso desagradar a Marjorie e a Marjorie pode me desagradar. Mas como eu entendo que eu tenho que perdoar, eu perdoo e ela me perdoa e juntos nós vamos caminhando e caminhando e caminhando e caminhando juntas. É relacionamento profundo, irmão. Crente que não tem relacionamento profundo, não vai na igreja por causa do irmão. Enoque andou 300 anos com... E a intimidade, o relacionamento daquele homem era tanto uma vida de intimidade, fidelidade, de amizade com Deus, que Deus se encantou com aquele homem e o tomou para si. Olha que coisa, irmão. Você já imaginou um relacionamento desse? Deus, ele tinha tanto prazer na vida de Enoque. Você pode colocar lá para a gente ler, Gênesis 5, 21. Gênesis 5, 21. Até o 24. Cadê o Gênesis 5, 21? Chegou. Erga a sua mão assim para o céu. Fala assim comigo, assim, ó, Deus, me ajuda através do Espírito Santo, para que eu possa ter um relacionamento profundo com Deus, que eu venha mergulhar nessas águas profundas, para ter revelação de tudo que o Senhor tem para mim. A partir de hoje, irmão, eu quero profetizar que você não vai mais molhar os seus pés somente,
Que as águas não vai só no joelho, nem na cintura e nem nos lombos. Mas eu quero profetizar na sua vida que a partir de hoje você vai mergulhar. Você vai mergulhar. E você vai ser como árvores plantadas à beira do rio. Como no Salmo de número 1. Que as suas folhas não... E no tempo da seguidão dão seus frutos, irmão. Você vai servir de cura. Você vai servir de libertação. Você vai servir de salvação para outras pessoas. Porque de você vai fluir um rio de águas vivas, como diz a palavra do Senhor, que rios de águas vivas fluirão do seu interior. Quem tem relacionamento profundo com Deus, flui rios de águas vivas do seu interior. Olha lá. E viveu Enoque 65 anos e gerou próximo. E andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém. Quanto? E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 300 E andou Enoque com Deus. E não apareceu mais. Porquanto Deus para si o... Você pode dar um glória a Deus, irmão? Você quer chegar nesse nível de relacionamento? Você quer? Você quer chegar nesse nível de relacionamento, irmão, com Deus? Um belo dia, Enoque está andando. Oi, Senhor, irmão. Onde você vai, irmão? Vamos ali. Vai, Senhor, irmão. Todo mundo está vendo Enoque, não está? E de repente, fala assim, cadê o Enoque? Cadê o Enoque? Ele não passa mais por aqui. Nossa, faz tempo que eu não vejo o Enoque. Onde está o Enoque, hein? Ele parecia tão jovem, com 300 anos. Ele nem parecia que tinha 300. Cadê ele? Para onde que ele foi? O relacionamento dele de intimidade, de fidelidade, de amizade, de obediência com Deus, o levou para Deus. Você quer ter esse nível de relacionamento com Deus, irmão? É possível? É possível, Brizola? É possível. É possível, irmão. Olha... Hoje eu ando meio relaxada e eu preciso melhorar a minha visão do relógio. Eu preciso melhorar, né, a minha vida espiritual com Deus. Fala assim, ó, todos nós temos que melhorar, fala. Mas houve um tempo, irmão, da minha vida, quando, logo que eu me converti, eu mergulhei muito profundamente mesmo na presença de Deus. E eu mergulhava tanto, que eu era tão sensível à voz do Espírito Santo que eu sabia quem estava chegando na minha casa antes de chegar. Uma vez, morando ali perto do posto de saúde do Novo Bandeirantes, virando a esquina, eu estava em casa, o Gerson viajando, trabalhando. Ele estava em Foz do Iguaçu e eu só tinha o Jefferson naquele tempo. E eu estava em casa lavando louça. E aí eu escutei a voz do Espírito Santo. Sandra, vem vindo uma mulher aí. Eu falei, mãe, que mulher, Senhor? Aí o Espírito Santo falou para mim assim, ela vem vindo do posto de saúde. Uma enfermeira está trazendo ela. Eu falei, mas ela já está no posto de saúde, por que vir aqui em casa?
eu tinha um relacionamento assim, eu tenho hoje, irmão, mas eu preciso melhorar, porque a gente relaxa com o tempo, né, pastor Jânio? A gente vive tanta experiência na vida, e aí a gente acaba relaxando. E aí, eu falei assim, mas Espírito Santo, ela está no posto, onde é o melhor lugar para ela estar. Por que vai trazer ela aqui em casa? Aí o Espírito Santo falou para mim assim, ela está vindo aí e você ore por ela. Ela teve um começo de AVC. E uma coisa eu vou te falar também. Prepara um pano branco. Um pano branco? Não sei entender nada. Aquele pano branco, né? Fiz tudo como ele mandou. Fui lá, preparei o pano branco, deixei o pano branco. De repente, está lá. Aí o Espírito Santo chegou. Bateu palma no portão, abri, entrei. Aí ela explicou a história dela para mim, né? A ambulância estava esperando ela lá, já para levar lá para o evangélico. Aí ela explicou a história dela para mim lá e tal. Sentou na cadeirinha lá no meu sofá. Desculpa, e falou assim para mim assim, então, irmão, quero que você ore por mim. Eu falei assim, vou orar. Aí ela pegou e falou assim, por favor, você tem um pano branco para me pôr na cabeça? Fala para o teu irmão assim, Deus conhece você. Fala assim, Deus te conhece, fala. Fala, Deus te conhece. Deus conhecia aquela mulher e sabia que o costume da igreja dela era orar com o véu E como eu não tinha véu, Deus mandou preparar um pano. Hoje, irmão, eu tenho uma sensibilidade com Deus, com o Espírito Santo. Mas já não é tanto como era antes mais. Porque a gente relaxa na caminhada com Jesus. Sabia disso? E hoje Deus está nos chamando para voltar a mergulhar. Se você que está aqui, por alguma forma, você relaxou nessa caminhada. Se você se acomodou, o Senhor está convidando você a mergulhar. Sem preocupação. Confiar totalmente nele. Mergulhe e confie. Porque o resto ele faz. Fala para o teu irmão, só mergulhe. E Enoque estava lá e de repente, Enoque, cadê? Cadê Enoque? Sumiu. Desapareceu. Quando o teu relacionamento, irmão, é tão profundo com Deus, a sua vida progride. Você sobe de nível. Você sobe de lugar. Você é promovido. E aí o inferno vê que cada dia você é promovido, ele também se move. Porque ele não fica atrás, enquanto ele anda. Se você é promovido, ele também. Para tentar fazer você parar. Mas como você conhece Deus agora, nesse relacionamento tão profundo, você sabe que o diabo não tem poder de te parar, se você não quiser. Entende? Então o Enoque se foi, fala para o teu irmão do lado, fala, relacionamento profundo, fala. Produz uma vida espiritual, cheia do poder, da unção e da autoridade de Deus. É isso que Deus quer para a sua vida, aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Salmo 36:9 diz, pois em ti está o manancial da vida. Irmãos, um outro que vivia um relacionamento profundo com Deus era Davi. Se você ler os salmos que ele escrevia, você vai ver que aquele homem falava de coisas que ele conhecia Deus
Por isso que ele escrevia aquilo lá. E escreveu. E ele conhecia também quem ele... O nível de relacionamento de Davi era tão profundo em Deus. A intimidade dele era tão profunda. Que ele foi chamado de segundo o coração. Você já imaginou? Deus bater aqui nas suas costas aqui? Ô homem, segundo o meu coração. Faz tempo, meu filho, diz o Senhor. Relemando doce. Há uma atmosfera aqui neste lugar. As águas de Deus estão jorrando aqui. E se você quiser mergulhar, hoje é o dia. Essa é a hora. Davi escreveu daquilo que ele conhecia, que ele sabia, que ele vivia em Deus. Daniel teve um relacionamento com Deus tão profundo, que lá no capítulo 2, o rei Nabucodonosor teve um sonho. E chamou todos os sábios da Babilônia para falar qual era o sonho e a interpretação dos sonhos. Ninguém, mas ninguém podia fazê-lo. E eles olharam para o rei e falaram assim: isso que o Senhor pede para nós é um absurdo. Nunca ninguém pediu tal coisa assim. Nós não podemos fazer isso. E aquele rei se enfureceu e resolveu matar todos os sábios. Aí Arioque foi chamar Daniel porque ele era um dos para levar para matar. Aí Daniel foi lá, conversou com o rei esperou. E ele foi para casa e pediu para os seus amigos para orar com ele, para que Deus falasse. E aí, em visão, em sonho, Deus falou com Daniel o sonho e a interpretação do sonho do rei.
Quem tem relacionamento profundo com Deus, irmão, quando vai orar a respeito de alguma coisa, Deus se manifesta e revela. Deus se manifesta e fala. E ele foi lá e falou o sonho e a interpretação do sonho. Porque ele tinha um relacionamento profundo com Deus, ele livrou todos da morte. Amém, irmãos? Deus chama você a mergulhar nesse rio. Deus chama você para mergulhar sem medo. No Novo Testamento, o maior exemplo para nós de relacionamento é Jesus. Olha para a vida do Filho de Deus, o relacionamento, a intimidade que ele tinha com o Pai. Olha para ele. Olha para Maria Madalena, a mulher que viu primeiro Jesus ressuscitado, para tantos outros. E se tiver algum perto de você aí, irmão, que tem um relacionamento profundo com Deus, copia ele também. Anda com ele. Vai atrás dele, vai atrás dela. Sabe por quê? Porque Deus quer se revelar a você ainda mais. Fica de pé, irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você está afim de mergulhar nesse rio, irmão? Você está afim de mergulhar no rio? Você quer mergulhar ou não quer? Glória a Deus. Está afim de mergulhar profundamente? Fala para o teu irmão assim, então mergulhe, fala. Aleluia, glória a Deus. Quero ler a conclusão aqui para nós orarmos. Deus continue fazendo o seu rio fluir hoje. A pergunta não é se o rio existe, mas até onde estamos dispostos a entrar nele.